pessoal, a pedidos, né? Eu vou fazer um comentário sobre os candidatos ao estado do Rio de Janeiro, os governadores. É uma situação bastante complicada, né? Que nós nos encontramos. Veja, parece que, né, o Garotinho está na frente, junto com o Pezão, e em seguida vem Crivella e Lindbergh. Todos têm pontos fracos. E, enfim, todos têm algum ponto mais forte. Eu acho que isso é a forma que você tem que tentar pensar. Dentro do projeto que você tem de Estado, né, para o Estado do Rio de Janeiro, o que você vê como essencial? Então veja, o Garotinho tem uma visão mais à esquerda, né? Tem uma visão mais à esquerda, mas ele tem aquele problema que todos nós sabemos, né? De uma espécie de... nós não sabemos exatamente como ele lida com a massa evangélica, né? Nós não sabemos exatamente como é que se dá esse relacionamento com o Garotinho. Ele tem sua base de poder em Campos, né? E, enfim, ele já foi condenado pela Justiça Eleitoral. Isso, para mim, é um componente muito importante. Uma condenação da Justiça Eleitoral, né, confirmada em segundo grau, né, é uma coisa que eu levo muito em consideração para não votar. Ele é muito criativo, né, ele tem alguns programas que são assistencialistas, né, mas tem alguns programas que ajudaram no crescimento da economia do Estado, né? Ele valorizou o servidor público, né? Na época dele, ele dobrou o salário do professor público, ele triplicou o salário do médico público e ele equivaleu o salário do defensor público com o promotor de justiça, né? Então, enfim, várias coisas interessantes, mas não inspira aquela confiança na classe média, né? O Pezão, por outro lado, também o governo do Cabral fez várias coisas positivas, como agora tem essa agência de fomento, né? Que é um BNDES do Rio de Janeiro, né? Um valor muito menor, claro, mas o potencial disso é muito bom. As UPPs foi uma coisa fantástica, né? As UPAs, né? E o salário pago a médicos nas UPAs, né? Isso aí, houve até um lobby, do que eu ouvi dizer, que chegou a mim, né? De redes privadas, né? de saúde, para que o Sérgio Cabral não aumentasse muito o salário dos médicos que participariam, infelizmente, a partir de uma gestão privada, né? Isso dá margem à corrupção, mas enfim, os médicos que participariam de UPA, né? Do UPA e da rede médica que está sendo criada. Então, enfim, mas que melhorou o impacto de prestação de serviço médico à população, o que tudo indica, né? Então, enfim, tem várias coisas também interessantes do Pezão, mas você sabe que realmente aquilo que o Garotinho fala é verdade. Os trilhos não avançaram no período do Sérgio Cabral, né? Porque o apoio dos ônibus é muito forte, né? A FETransport, né, manda no governo do Estado, né? Agora está sendo difícil deles impedirem o crescimento de metrô, né? Principalmente por conta do projeto de Olimpíadas e de Copa, né? Então isso criou uma pressão externa que fugiu ao controle do governo do Estado, mas já prejudicou muito essa elite, né? A qualidade de vida do brasileiro, do fluminense, do carioca, né? Haja vista o que nós passamos no trânsito todo dia, né? Isso é por conta da falta de investimento em linha de trens, metrô e VLTs, que agora está saindo, mas não é por causa do governo, é por causa da pressão da Copa e de Olimpíada. Fica sobrando Crivella e
Crivella e Lindbergh. O Crivella está se cercando de algumas pessoas, né, interessantes, um diplomata, um general, né? Inicialmente traz aquela proposta de uma oxigenação, né, na política, porque ele é o único dos 4 que não tem nenhum problema com a justiça eleitoral, né? O Pezão não tem, mas o Sérgio Cabral teve graves problemas com o Cavendish, né? Então, enfim, por isso até se afastou, para não prejudicar a questão do governo e a volta, né, uma reeleição. Então, enfim, seria o único que estaria um pouco mais limpo. Entretanto, as propostas concretas, a proposta que mais me interessou nele foi uma que poucas pessoas batem, que é a da descentralização da geração de emprego. A geração de emprego saindo do Zona Sul, né, das metrópoles, né, e indo para o interior, ela combate imediatamente o trânsito, combate a falta de tempo para o lazer e para a família do cidadão, né, melhora a qualidade de vida, combate o problema do transporte, né, que fica todo atravancado indo em direção ao centro, né, enfim, e também combate a especulação imobiliária. Então, isso aí seria uma coisa revolucionária. Isso aí é o que mais me interessou na proposta do Crivella. Entretanto, nós também sabemos, é uma coisa um pouco esquisita. Nós não sabemos como é que como é que se lida exatamente com essa questão da massa de votos evangélicos, né? Então, você fica um pouco sem saber. É uma força que vem, né? Nós temos de entender, né? Agora, nós ainda não sabemos como é que isso realmente pode... É voto de cabresto ou não é? Né? Eu gosto de acreditar que não, né? Mas eu já vi pessoas me dizerem simplesmente que... pessoas mais simples dizendo que como ele não tem fé na política, sendo evangélico, ele vota. Então, isso é um voto de consciência, né? Mas não deixa de ser uma espécie de um voto de cabresto, enfim. Não sei como lidar com essa situação. E tem o Lindbergh. O Lindbergh, o problema é que, pelo que eu vi, não vi muitas propostas assim concretas, né? Ele propõe que vai melhorar tudo, mas ele não comunica essas mudanças, né? Enfim, fica um pouco difícil de você, sem propostas concretas, né, você fazer uma grande avaliação. Eu via nele, quando a Dilma estava na frente, um voto útil, porque você ter o governador do estado do mesmo partido do presidente da República, né, isso facilita para o seu estado, né, principalmente o Rio de Janeiro, que somente agora, né, com o Sérgio Cabral, conseguiu atrair mais algumas verbas para poder realizar construções e tal, né, porque ele está na mesma coligação do PT nacional. Então, o Lindbergh faria essa mesma proposta, né? Até porque o Pezão está com Aécio. Por fim, eu acho interessante colocar aí a proposta do Tarcísio, do PSOL. Veja, o blog teve contato com pessoas do PSOL, inclusive, né? Eliomar Coelho, Paulo Pinheiro, Marcelo Freixo. São pessoas muito honestas, né? E é um partido que eu acredito que vai crescer. Ele tem uma entrada na juventude, né?
Conheço jovens que se interessam pelo PSOL, é natural, esse espírito mais rebelde e tal. E com o Tarcísio, você pode ter certeza, da forma como o próprio Marcelo Freixo já bateu 1000 vezes nas empresas de ônibus, você teria um acréscimo de investimento em linhas de trens, em metrô, em VLT, né? No serviço público, em salário para professores públicos, né? Creches, hospitais públicos, né? Talvez plano de carreira para os próprios servidores médicos. Uma revolução na parte de serviço público, né? Que realmente nos aproximaria do sistema europeu. Né? É uma coisa para se pensar, né? À medida em que o pessoal puder vir se apresentando, tendo mais tempo para apresentar, mostrando que não é nenhum revolucionário. A ideia que é passada pela grande mídia é de que são revolucionários, Che Guevara e que vai botar comunismo. E o contato que eu tive não é isso, eles são originários do PT, saíram do PT e fundaram um partido por estarem contra a questão de corrupção e todo aquele envolvimento de cargo e tempo de propaganda eleitoral, enfim, né? Aquela coisa de cooptação. Então, eles têm uma linha bastante clara, honesta e transparente para o eleitor. Então, o Tarcísio não tem a menor chance de ganhar, mas é uma inclinação do blog, né? Em função dessa proposta de renovação política, né? Com enfoque na melhoria da prestação de serviço público, né? Na melhoria dos quadros públicos, né? Com planos de carreira, enfim, inclusive também para policiais, né? Bombeiros. O pessoal é a favor da melhora do serviço público, né? De uma maneira geral, né? Então, enfim, é algo interessante aí também para você pensar, né? Não vai ganhar, mas de repente, não tendo uma outra opção, cuidado com o que você não quer, porque também você votando num que não tem chance, você também está catapultando aquele que pode entrar e que você não queria que entrasse. Então, tendo esse cuidado com as opções de exclusão para impedir o que você não quer que entre, Tarcísio é uma opção interessante também. Então, enfim, eu acho que o problema será seu, né? Assim como é meu, de escolher o candidato nessa hipótese. Eu não consigo fechar uma posição sobre quem seria o melhor. Eu acho que você tem que fazer uma aposta, né? Realmente nas propostas. Quem tem propostas concretas, imediatas, né? Muito interessante é o Garotinho. O Garotinho, ele tem umas propostas, quando ele menciona, olha, o Sérgio Cabral deu 50% de isenção no IPVA dos ônibus. Eu vou estender esses 50% para toda a população. Isso é realmente interessante. Por que só os ônibus, né, tiveram uma isenção de 50%? Né? Isso seria interessante o Pezão justificar para a gente. Pode dizer para não ter tarifa? Será que ele negociou de não ter aumento de tarifa em troca disso? Mas seria uma justificativa, ou não? Então, enfim, ele fala outras coisas muito concretas. Então, mas nós temos aqui alguns problemas com ele, principalmente pela condenação da Justiça Eleitoral, né? Enfim, realmente você está, assim como eu, com um grande problema para decidir, e talvez você tenha de pensar no que você não quer no governo do Estado. E aí, por exclusão, você vote alguém. Mas vote em alguém, porque nulo e branco é um desserviço à eleição e ao Estado do Rio de Janeiro. Um abraço.